Então, a quarta palestra é sobre Cristo e o criacionismo, a origem e fim de todas as coisas. A gente viu, e a Bíblia fala, que Cristo, Deus, o Espírito Santo, a Trindade, eles criaram, né? Em vários versículos da Bíblia, a gente vai ver Cristo criando, Deus criando, o Espírito Santo envolvido na questão da criação. Então, a gente vai ver toda a Trindade envolvida nessa questão da criação. Então, a gente viu que a criação, depois da criação, a corrupção, que é a queda do homem com o pecado. Depois da corrupção, a catástrofe da arca, né, do dilúvio, e a arca de Noé vindo para salvar, preservar a vida. Depois da catástrofe, a gente vê a confusão das línguas lá na Torre de Babel. Depois dessa confusão que a gente vê, que esses 4 aspectos, né, que estão ali de Gênesis de 1 a 11, que é criação, corrupção, catástrofe e a confusão da Torre de Babel, até Gênesis 10, Gênesis 11, cobre esses 4 aspectos: criação, corrupção, catástrofe, confusão. Aí agora vem os outros 3 aspectos que são muitíssimos importantes, que é Cristo, que é a cruz e a consumação. Aqui nós usamos esses termos chamados de 7 Cs. 7 Cs da história. Criação, corrupção, catástrofe, confusão, Cristo, cruz, consumação. Então, esses 7 Cs da história são muito importantes. Por que eles são importantes? Porque se nós pegarmos os 4 primeiros que são mencionados, que são descritos de Gênesis de 1 a 11, esses aqui, eles trazem a base, eles fazem a história para que Cristo, a cruz e a consumação aconteçam. Foi por causa da queda do homem que Deus promete Cristo. E Cristo ia morrer na cruz. Porém, depois dessa cruz, iria vir, né, a consumação do tempo. A transformação de uma nova terra e um novo céus. Nova terra e um novo céus. Então, isso é muito importante, que toda essa história está interligada. Tudo isso está junto. Você não tem como acreditar em Cristo, na cruz, na consumação, sem que você tenha acreditado nesses outros 4 iniciais, que estão lá em Gênesis de 1 a 11. Porque se esses que estão lá em Gênesis de 1 a 11 não são histórico-literais, qual é o sentido de Cristo, da cruz e da consumação? Para que um novo céu e uma nova terra? Para que um Salvador? Para que esse Salvador numa cruz? Então, é muito importante que a gente entenda que Gênesis de 1 a 11, ele é o aspecto inicial e é a base de toda a Bíblia, de toda a história de consumação, dos relatos bíblicos, né, pós-Gênesis e pós-Apocalipse. É por causa do que aconteceu em Gênesis de 1 a 11. Então, Gênesis 1 a 11 é necessário, é importante, é essencial, é crítico que ele seja aceito, reconhecido como histórico literal. Porque a Bíblia diz que Cristo é o nosso último Adão. Mas se o primeiro Adão é um mito, é uma lenda, é uma figuração, o que faz o segundo Cristo ser real? Nada.
Então, é muito importante que a gente entenda que, sem o primeiro Adão, nós não temos o último Adão. Por causa da queda de Adão, Cristo vem para redimir. E é por isso que ele é chamado do último Adão. E a gente precisa ter isso em mente para que a gente entenda que Cristo, ele é a origem em tudo. E ele é o fim de todas as coisas também. Tudo está nele. Tudo é dele. Tudo foi por ele, através dele. E é para ele. Todo esse conhecimento sobre criacionismo, sobre ciência, é muito em vão se o objetivo não for Cristo. Se o objetivo não for o homem pecou, o homem precisa de um Salvador. O Salvador é Cristo. Ele morreu na cruz. Ele ressuscitou. E ele virá novamente. Então, se torna vã se torna vão todo conhecimento, toda retórica, toda dialética que esteja envolvida sobre esse assunto, que não tenha como fim Cristo, porque ele é a origem de todas as coisas. Então, esse ponto é muito importante, porque é um ponto que envolve teologia, envolve história, envolve ciência, envolve todas as coisas que nós temos. E nós, como igreja, nós precisamos ensinar as pessoas da nossa igreja que Cristo, ele é a origem e o fim de todas as coisas. Que o fato de nós termos hoje diferentes idiomas falados, né, isso é por causa do quê? Por causa da Torre de Babel. O fato da gente ter continentes diferentes, isso é por causa do dilúvio. Nós temos etnias diferentes por causa dos filhos de Noé. Então, todo o aspecto da ciência, antropológico, sociológico, histórico, geográfico, arqueológico, tudo isso é por causa do que aconteceu. Isso é por causa de todo o contexto que a Bíblia traz para a gente. Então, se a gente, como igreja, não unir isso e não passar isso para as pessoas, na escola dominical, nas pregações, nos estudos bíblicos, a gente vai perder o principal. O entendimento que Cristo é a origem e ele também é o fim. Se a gente está só preocupado com o fim de todas as coisas, se a gente não tem a base para a origem, é vã. É inconsistente, é incorreto esse pensamento. Então, a gente precisa entender isso. E como pais, principalmente, dentro de casa, né, acompanhar os nossos filhos nesse entendimento também, de que precisam estudar. Por quê? Porque nós precisamos entender todas as coisas que Deus criou. Nós precisamos entender o mundo criado de Deus. E é só assim que a gente vai poder inculcar nos nossos filhos a verdade de Deus. Precisa sim ter uma boa ciência. Mas essa boa ciência só existe porque tem uma boa teologia. A gente não tem como separar uma da outra, a gente não tem como falar sobre questões teológicas, tirando todo o contexto e toda a parte, o plano de fundo de Gênesis de 1 a 11. Então, Gênesis de 1 a 11 precisa ser explanado, exposto na igreja, com os nossos filhos, nas escolas, nós como professores, se tivermos oportunidade, de que Gênesis de 1 a 11 é histórico literal. A gente precisa inculcar isso nos nossos filhos, a gente precisa trabalhar o coração dos nossos filhos. Cristo é a origem de tudo e é o final de todas as coisas.
Ontem a gente conversando sobre o que tinha acontecido com o Charlie Kirk, né, aqui nos Estados Unidos. Hoje eu fui no supermercado hoje pela manhã, e todas as bandeiras dos Estados Unidos, né, que nós temos nas casas, nas organizações, nas companhias, nas lojas, nas empresas, todas elas estão baixadas, né? E diante de tudo isso que a gente tem visto, se a gente não entender que Cristo é o fim de todas as coisas, é para Cristo, é por Cristo, é através de Cristo, tudo que a gente fizer é vão. Porque o nosso coração não vai estar na verdade. E o nosso coração precisa estar na verdade. Nosso coração precisa estar em Cristo, entendendo que Ele é a origem e fim de todas as coisas. E isso como a Maria Eduarda estava falando assim, e o que é que... E qual é a saída que eu tenho, né? Numa questão científica que a gente estava conversando. Qual é a saída que eu tenho? E essa é a mesma pergunta que eu falo pra gente, né? Qual é a saída que nós temos como cristãos nesse mundo que não aceita a verdade? É continuar uma mente sóbria, crítica, analítica, ensinando os nossos filhos, ensinando a nossa igreja, nas escolas dominicais, nos estudos bíblicos. Os nossos filhos precisam ser inculcados da verdade, com a verdade. De manhã, de tarde, de noite, quando dorme, quando acorda, quando come, quando anda, quando se deita. Cristo precisa ser o centro da nossa casa. Precisa. A gente não tem outro caminho. Como a Maria Eduarda falou, qual é a minha saída? Não tem saída. Cristo é o único caminho. Cristo é a origem e o fim de todas as coisas. Você, como pai, Cristo é o fim, é a origem e o fim da sua paternidade. Como mãe, Cristo é a origem e o fim da sua maternidade. Como pastor, como líder, como diretor, como professor, como aluno, como advogado, como médico, como engenheiro, Cristo, ele é a origem e fim de todas as coisas. Queridos irmãos, se a gente não tiver isso muito claro e vívido na nossa mente, a gente vai esmorecer. Então, o Senhor é a nossa força. Nós não podemos deixar de entender sobre a sua verdade, nós não podemos deixar de entender sobre os princípios de Deus, sobre as verdades de Deus. A gente precisa voltar a estudar mais Gênesis de 1 a 11, para que a gente olhe para a criação criada de Deus, para o mundo criado de Deus, e a gente consiga ver Deus. Que os nossos filhos olhem para a criação de Deus, para esse mundo criado, e eles vejam Deus. Que os nossos filhos olhem para uma pessoa, um cidadão, e vejam alguém à imagem e semelhança de Deus. Se nós não fizermos isso como igreja, como pai e mãe, lembrando, pai e mãe são os primeiros responsáveis por isso, pai e mãe. Depois a igreja, apoiando, fortalecendo. Vai ser muito difícil, meus irmãos. Então, nós precisamos ensinar os nossos filhos. Nós precisamos ensinar a nossa comunidade, a nossa igreja, os nossos jovens, a olhar para as coisas e ver Cristo como origem e fim de todas as coisas. Isso precisa ser um lembrete diário. Isso precisa ser um lembrete todos os dias, o dia todo da nossa vida. A origem e fim de todas as coisas é Cristo. Por Ele, para Ele e para Ele.
eternamente são todas as coisas. Coríntios 11, 36. 1 Coríntios 11, 36. O irmão Giovanni colocou aqui. Porque é isso que nos fortalece. É isso que nos dá força, nos dá coragem, nos dá esperança, nos dá amor pelo perdido, nos faz orar mais, entender e lembrar que Cristo é a origem e fim de todas as coisas, nos faz submetermos à verdade de Deus, nos faz submetermos ao plano de Deus, ao tempo de Deus, ao querer de Deus. É só isso. Do contrário, a gente tem mais nada, nada, nada. Tudo que nós temos é Cristo. Tudo que nós temos é Cristo. Meus irmãos, ele é a origem e fim de todas as coisas. E a gente precisa aprender mais sobre essa origem, Cristo como a origem de todas as coisas, que está lá em Gênesis de 1 a 11, para que a gente possa entender, que a gente possa falar para as pessoas ao nosso redor, para que a gente possa trabalhar na nossa vida, dia a dia, na vida dos nossos filhos, dia a dia, para que a gente tenha esse olhar. Do contrário, entender sobre criacionismo, entender sobre ciência, entender sobre a boa ciência, isso vai ser apenas conhecimento na cabeça, vão perdido, porque ele não tem o fim principal, que é Cristo. E essa é uma das grandes diferenças que se tem dentro de uma visão criacionista, terra jovem e terra antiga. Porque dentro de uma visão criacionista, terra antiga, começou tudo em Cristo. Começou tudo em Deus. Começou tudo na Trindade. Deus não usou nada, não, ele criou aquilo. Ele não simplesmente usou o que já estava lá, o que já ia acontecer, não. Ele criou. Ele falou e tudo veio a ser. Essa é a verdade. Isso é o que está no texto bíblico. E a gente precisa seguir o texto bíblico. Entender Gênesis de 1 a 11 como histórico literal. Isso é essencial para uma igreja saudável. Dentro na Europa, há uma queda, uma mudança muito grande. Com todas essas ideias que começam ali no século final do 18, início do 19, principalmente. Meio do século 19. Então, eles começam ali com uma queda. Hoje você vai na Europa, você só encontra aquelas igrejas muito bonitas, que eram igrejas, hoje são bares, são lugar de tatuador, né? Livrarias, restaurantes, não são mais igrejas. Porque as pessoas simplesmente não fazem mais sentido. Para Cristo ser o fim e ele não ser a origem, isso é hipocrisia, isso é mentira, isso é inconsistente. Qualquer pessoa com bom senso vai entender isso. É por isso que muitas pessoas têm abandonado o evangelho, porque elas estão escutando, creiam em Deus, creiam em Deus, creiam em Deus, mas não precisa crer na Bíblia. Isso é inconsistente, isso é totalmente irracional. Então, essas pessoas, esses jovens, estão abandonando a fé por causa disso. E muitas vezes são os próprios pais ou a própria igreja que está pregando sobre essa ideia de milhões de anos, que o dilúvio não existiu, que o dilúvio é uma lenda, que o dilúvio não foi global, mas que foi local. Então, se o dilúvio foi local, por que Deus colocou aves dentro da arca? Porque não precisa, é só mandar a ave vai embora para outro lugar. Não há necessidade
de colocar aves dentro da arca. Nenhuma. Se o dilúvio foi local. E hoje, principalmente dentro do Brasil, existe uma organização, a ABC2, que tem feito esse trabalho de propagar a ideia de que Deus usou a evolução, de que Deus está envolvido com a evolução, de que a morte é boa. A morte faz parte do processo e do plano de Deus. Porque para a evolução acontecer, precisa de morte. Então, a gente precisa ter cuidado com o que a gente está aprendendo, com o que a gente está estudando. A gente precisa ter cuidado com o que a gente está propagando. Se tem como plano de fundo Cristo como origem e fim de todas as coisas. Esse é um ponto muito, muito, muito importante. Porque o criacionismo em si, ele é apenas uma questão científica. Sem Cristo, ele é apenas só isso. Não faz nenhum sentido. Sem Cristo, ele perde total sentido. Porque o criacionismo, para ser vivo, ele precisa de Cristo como a origem e fim de todas as coisas. Do contrário, as pessoas vão crer no criacionismo e vão para o inferno. Porque elas não estão entendendo Cristo como a origem e fim de todas as coisas. Elas estão apenas entendendo como uma questão científica. Elas não estão vendo Cristo, elas não estão vendo Deus ali. Então, se elas não estão vendo Cristo, não estão vendo Deus, então qual é o sentido do criacionismo? Nenhum. Nenhum. Então, é por isso que a gente precisa entender essa parte que Cristo e o criacionismo, elas estão ligadas porque, de novo, aqueles 7 Cs da história: criação, corrupção, catástrofe, confusão, Cristo, cruz, consumação. Sem essas 4, essas 3 não fazem nenhum sentido. Desculpa. É muito importante. E essas 4 aqui, o plano de fundo delas, as informações sobre elas, estão lá de Gênesis de 1 a 11. Se Gênesis de 1 a 11 não for histórico literal, Cristo, a cruz e a consumação não faz nenhum sentido. Eles perdem a base, o fundamento. E como a Bíblia fala em Salmos, sem fundamentos, destruídos os fundamentos, quem poderá fazer o justo? Se eu não tenho os fundamentos do entendimento de que Cristo criou todas as coisas, de que Cristo, por causa do pecado, Deus prometeu Cristo e veio o dilúvio, a confusão dos idiomas na Torre de Babel. Então, é muito importante que a gente entenda isso. Não tem como separar, não tem como fazer essa distinção entre uma coisa e outra. Elas precisam estar ligadas, elas precisam andar juntas. Elas precisam estar em comunhão no que a gente fala, no que a gente prega, no que a gente estuda, no que a gente ensina aos nossos filhos, no que a gente crê. Então, pai e mãe, se vocês têm dúvidas sobre algum desses questionamentos, alguma dessas questões, busquem conversar com alguém que pode dar algumas dessas respostas para vocês. Mas não fiquem com essas dúvidas, porque sem essa parte inicial que está lá de Gênesis de 1 a 11, Cristo, a cruz e a consumação, elas não têm um fundamento. Ela perde o fundamento. Quem é Cristo? Se não houve pecado, se pecado faz parte de uma questão mitológica, para que eu preciso de Cristo? Para que eu preciso de um Salvador? Não há sentido nenhum nisso tudo. Então, por isso que a gente precisa ter muito claro isso. Chamar para a responsabilidade para nós, de que nós precisamos entender para que a gente possa dar resposta aos outros, que 1 Pedro 3,15 fala. Precisamos
dar uma resposta. E muitas vezes essa resposta é para nós mesmos. Para nós e para os outros. A gente precisa, principalmente pai e mãe. Isso é muito importante. Muito importante. Nós não podemos esquecer de forma nenhuma que Cristo e o criacionismo, eles andam juntos. Eles andam um com o outro. Os dois são o fundamento da nossa fé. Então, com isso, eu gostaria de concluir essa parte, né? Como eu falei, é uma parte concisa, mais de conclusão mesmo da visão, da cosmovisão criacionista Terra Jovem, do propósito dessa visão criacionista da Terra Jovem, que é Cristo como origem e fim de todas as coisas, porque, do contrário, ela perde totalmente quem é Bilbo? Quem é Bilbo? A Giovanni está falando que ele perdeu o respeito quando disse que é alegórico. Não, Gênesis de 1 a 11... teólogo. E é muito comum, Giovanni, é extremamente comum as pessoas não aceitarem Gênesis de 1 a 11 como histórico literal. Não é. É comum, tá? Então, assim, não esperem de pastores, assim, fiquem muito gratos pelo pastor Marcos, né? Pela visão reformada de Deus como criador, né, de todas as coisas, de uma terra jovem, de pessoas como o Augusto Nicodemos, reverendo Augusto Nicodemos, que é, né, da igreja presbiteriana, que é um homem muito firme na posição dele teológica, né? Isso é verdade, totalmente histórica. A linguagem de Gênesis. E então fiquem muito gratas, orem a Deus por eles, agradecendo a eles, porque são pouquíssimos pastores, não em qualquer movimento, né, protestante, que acredita realmente em uma terra jovem. Então, sejam cientes disso, conversem com os seus pastores, né, orem por eles, se algum deles tiverem algum questionamento sobre a questão, esse ponto de Gênesis de 1 a 11, que é muito importante que vocês apoiem o pastor de vocês, ajudem o pastor de vocês, orem por eles, e agradeçam a Deus por eles, porque essa é uma visão muito rara, muito, muito rara. Então, eu tive uma reunião com o Augusto Nicodemos há alguns meses, né? E nós vamos estar trabalhando mais juntos aqui para o Brasil também. Ok? Aurélio? Muito boa a palavra, professora. Muito boa. Meus irmãos, aqueles que... Agora nós vamos para um momento de perguntas. Aqueles que tiverem perguntas relacionadas a essa segunda palestra, e se tiver também ainda a primeira palestra, podem enviar no WhatsApp, lembrando que a gente vai priorizar, né, as perguntas do WhatsApp, até porque caiu aqui, eu nem estou com elas aqui, as que tinha feito pelo chat, caiu, eu tive que entrar de novo. Eu vou seguir a ordem das perguntas lá do WhatsApp, viu, professora? O pastor Marcos citou aí, né? Giovanni Castro. Acho que ele estava respondendo, né? Ou seja, se tem carbono 14, é jovem, onde rochas de milhões de anos formam diamante com carbono 14, o que seria uma contradição, já que não querem dar o braço a torcer. Aí Correto. Acontece muito. O diamante, por exemplo, é um exemplo, né? Que tem carbono 14, encontrado carbono 14 no diamante, só que o diamante é para ter milhões de anos, então não é para ter carbono 14 no diamante. E é encontrado carbono 14 ainda presente no diamante. Então, isso é uma contradição muito grande, mas que realmente eles não dão um braço a torcer, porque não é uma questão de conhecimento, é uma questão do coração, né? Tem uma outra pergunta aqui, acho que foi que a irmã Simone fez aqui no chat. Eu não estou mais com acesso às perguntas antigas, porque eu saí. Mas fez uma pergunta aqui. Professor, em relação à datação de Luzia, né, Lucy. Luzia, não sei. Pode Lucy. ter falhas? Lucy. Completamente.
Certamente, certamente, falhas, muitas falhas. O Homo naledi, que é o, depois de Lúcifer, um dos mais fortes também nessa ideia de que há uma relação entre homens e primatas, né, com a mesma ancestralidade, entre eles, o Homo naledi, ele foi, o pesquisador achou que tinha entre 2 a 2,5 milhões de anos. Quando ele foi fazer o cálculo, quando ele fez a datação, ele estava errado só 90%. Então, tinha 200 e poucos mil anos, desculpa, na datação dele. Então, com certeza, Lucy tem problemas de datação, com certeza, porque, de novo, o problema não é no fóssil em si, o problema é no método da datação radiométrica mesmo. Então, qualquer datação, ela parte de vários princípios, de várias pressuposições e inferências que você não tem como confirmá-las. Próxima pergunta aqui é da Isabela. Então, essa questão que você falou, é por isso que temos espécies que vivem na pressão, lá embaixo do mar, e que só foram descobertas agora? Sim, sim, é. Porque existem animais, né, que têm um comportamento totalmente diferente do que a gente espera. E esses animais, eles vão viver em áreas específicas, né? Então, se nenhum pesquisador for lá nessa área estudar, eles não vão encontrar. Então, eles não têm como encontrar esses organismos. Ok. Flávio fez uma pergunta aí. Pode falar mais dos elos perdidos, professora? Posso, claro, posso. Dos elos perdidos, né? Esse é um termo evolucionista. Dentro da visão, a Luzia, a Luzia eu não conheço, que é o fóssil brasileiro, desculpa, pensei que era Lucy. A Luzia eu não conheço. Mas se foi datado, tem problema, porque o problema não está no fóssil, o problema está no método da datação. Então, os elos perdidos é um termo evolucionista, é um termo que parte do pressuposto de que todas as coisas evoluíram, e que, por elas terem evoluído, elas passam por um período de transição, ok? Então, ele tem um pressuposto evolucionista, ele usa a evolução como o meio para que isso aconteça, e a conclusão é a evolução. Então, é a mesma coisa da rocha, que é o fóssil que é datado por causa que a rocha foi datada por causa do fóssil da rocha. Então, eu estou usando evolução para explicar, eu estou usando evolução como um método, como um meio para que isso aconteceu, e eu estou usando evolução como a conclusão. Então, esse é o primeiro ponto, isso é uma questão mais filosófica, tá? Dos elos perdidos. O segundo é que muitos esses animais de transição, eles não são de transição, eles estão sendo interpretados como animais de transição. As estruturas que eles têm não são realmente as estruturas que as pessoas estão interpretando que eles tenham. Vou lhe dar um exemplo. Um dos mais fortes hoje na questão de elos perdidos, de transição, são os dinossauros com penas. Correto, Flávio? Vou esperar aqui a resposta dele. Vai dar aqui ou ali. Sim, sim. Ok. Então, um dos mais fortes hoje desses animais em transição, né, esses elos perdidos, são dinossauros com penas, que esses dinossauros vieram do grupo dos terópodes, e esses animais, eles foram mudando a característica, né, e dentro desse grupo dos terópodes, eles têm um ancestral comum dos pássaros. Que dinossauro e pássaros, eles compartilham, né, de um ancestral comum. Então, é por isso que alguns desses dinossauros são encontrados com penas. Essa é a ideia que eles têm. Mas quando você vai estudar a fundo esses detalhes, você tem que ter muito cuidado. Por que foi que aconteceu?
eles mudaram a definição de pena, ok? Como eles acreditam que houve uma evolução, então eles acreditam que a pena que você conhece hoje de um pássaro, ok? Essa pena, ela saiu de filamentos. Cabelo aqui, ó. Você tá vendo meu cabelo? Então, para que uma pena dessa viesse a se desenvolver, primeiro veio um filamento. Porque eles acreditam que esse foi o processo evolutivo que aconteceu, tá bom? Então, hoje, para eles, quando eles encontram um dinossauro que tem alguns filamentos assim, né, no fóssil, eles olham e falam assim, olha, isso aí é pena. Isso é uma pena em potencial. É uma protopena, como eles chamam. Protopena. É uma pena inicial. É um filamento. Então, eles mudaram a definição de pena. Eles mudaram também a definição do que um pássaro é. Eles colocaram pássaro e dinossauros dentro do mesmo grupo, então eles mudaram o nome. O nome terópode, ele, em 1881, ele tinha um significado. Em 1986, ele teve um outro significado. Então, antes terópode, se você vai para livros de reptologia, né, livros que falam sobre répteis, até 1950, 1960, você vai encontrar terópodes apenas dinossauros. É dinossauros mesmo, os bichos que a gente conhece como dinossauro, ok? Depois de 1986, se você buscar a palavra terópode, ele vai significar um grupo que tem dinossauro e que tem pássaro. Então, hoje um terópode, quando a pessoa fala assim, eu encontrei um terópode com penas. Claro que eles encontraram um terópode com penas. Eles mudaram a definição do terópode e adicionaram pássaros nela. Então, há uma mudança das definições, há uma mudança nas estruturas, há uma mudança na interpretação e há um pressuposto evolucionista. Então, são 4 problemas que você vê aí, de cara, que não são científicos, mas são filosóficos. Porque eles acreditam que foi assim que aconteceu a evolução, então eu preciso interpretar tudo no aspecto evolutivo. Que a pena de um pássaro que nós vemos hoje, inicialmente, ela foi criada como um filamento, como um fio de cabelo. Tá? Então, é muito importante que a gente tenha cuidado com isso. Que esses elo perdidos, eles passam por uma questão de pressupostos evolucionistas e que eles vão fazer toda uma mudança, tanto na interpretação da estrutura, como na interpretação, uma mudança na definição da palavra, para que o termo agora seja utilizado de uma forma que caiba no entendimento evolucionista. Eu tenho 2 artigos publicados sobre esse assunto, e o terceiro, quer dizer, 3, né? Foi publicado agora, quarta-feira, o terceiro, justamente falando sobre dinossauros e penas, tá? Então, é muito importante, por exemplo, Archaeopteryx, né? Archaeopteryx, também que é um pássaro que é chamado como um elo transicional, né? Que ele tem característica, o Archaeopteryx tem características de pássaro e tem características de dinossauro. Então, eu tenho um artigo falando especificamente só em Archaeopteryx, tá bom? Flávio, se você tiver interesse em saber mais sobre isso, depois manda lá no Instagram uma pergunta, que aí eu passo para você os meus artigos que foram publicados sobre esse assunto, tá certo? Com certeza, professor. Obrigado, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito bom. A outra pergunta aqui é da Sara, né? Os neandertais têm alguma relação com algum grupo pré- ou pós-diluviano? Ou eles são montagens? Não, os neandertais são humanos. São humanos, sim. Eles não são montagens, eles eram pessoas,
eu tenho até uma foto, acho que eu mandei lá no meu grupo no WhatsApp. Meu grupo VIP do WhatsApp tem essa foto, tenho quase certeza. Natália, me ajuda aí. De um rapaz que no DNA dele, ele tem cerca de 3% de DNA, de material genético, de Neandertal. E ele tirou uma foto com um colega meu de trabalho aqui. E esse meu colega de trabalho postou. Natália, que está lá no grupo do WhatsApp, ela pode até lembrar disso. Mas eu tenho quase certeza que eu postei lá essa foto. Então, são pessoas, né, comuns, mas que tinham uma estrutura do corpo apenas um pouco diferente da nossa. Do mesmo jeito, se você me pegar, né, e comparar com uma pessoa, por exemplo, da Mongólia ou da Ásia, né, em geral, você vai ver que tem uma estrutura totalmente diferente, mas eles não são montagens, não. Se eles são pré ou pós-diluvianos, eles são... Agora você me pegou. Eu acredito que eles não são pós, eles são pré-diluvianos, tá? Mas eu preciso dar uma checada nisso. Não acredito que eles são pós-diluvianos, não. Mas se eles são pré, tá bom? É uns bichos meio estranhos, né, professor? Eu tava dando uma olhadinha aqui. Mas tenha cuidado no que você está olhando, né? Porque tem toda essa estrutura de Neandertal que eles colocam uma mistura de primata com humano. Então, não é bem essa estrutura, não, que é pintada, não. Isso aí tem todo um arcabouço evolucionista por trás, né? Porque dentro da visão evolucionista, né, Neandertais é um desses de transição, tá? Entre primata, né, e humanos. Então, é por isso que é pintado de um jeito bem mais primata, né, muito cabeludo, etc. Mas essa não é uma estrutura correta, não, tá bom? Ok. Professora Gabriela, utilizar essa mesma terminologia tem um certo perigo, não tem? Ou não? Qual a terminologia? A terminologia de Neandertal, de todas as sequências, né, de seres de transição, porque já tem uma proposta embutida em cima de cada um desses estágios, né? E aí, às vezes, nós somos capturados pela linguagem, né, nesse caso. E esse é um ponto que o senhor falou que é muito interessante, que sim, a gente precisa ter cuidado com a nossa linguagem, né? Então, por exemplo, quando eu falo neandertais, eu preciso entender o que a pessoa está me perguntando, né? Tá me perguntando sobre os neandertais. E eu preciso explicar que os neandertais, eles não são o que o modelo evolucionista coloca como neandertal. Então, é importante a gente dizer assim, eu estou usando neandertal, mas apenas como o nome, não o que significa um neandertal, né? Do mesmo jeito que foi a Sara que estava falando sobre essa questão do Cretáceo, né? O Cretáceo não é uma questão de tempo, mas uma questão de camada, de localização espacial apenas. Então, a gente, sim, precisa ter um pouco de cuidado na nossa comunicação, como também quando receber a pergunta de algumas pessoas, né? De dizer assim, o que é que você quer dizer com Neandertal, né? Como o Aurélio estava falando assim, eles são um bicho meio estranho, né? Aí eu falei, olha, não, o que eles estão mostrando aí não é Neandertal, é uma proposição evolucionista, tá? Então, a gente precisa ter uma certa cautela, infelizmente, porque a gente vive hoje num mundo de que há muita questão linguística, né? Então, hoje uma mulher tem que explicar o que uma mulher é. O que é uma mulher? Né? O que é um homem? O que é um feto? O que é uma criança? Então, a gente precisa ter um cuidado, sim, eu concordo com o senhor, isso é verdade. Tem que se ter esse cuidado mesmo na fala. Vou só pegar aqui um pouco de água e já volto, tá? Excelente, meus irmãos. Aurélio, vamos estar aí já se encaminhando para o final. Se tiver alguém aí, assim, tem algumas perguntas,
que estão aí postas, né? A Eduarda, né, trouxe uma questão de ontem, né? O Flávio também. E aí, dê preferência a essas que estão aí. E aí, se alguém tem aquela pergunta que você não queria voltar para casa sem a resposta, né? Que é uma pergunta muito importante para você, aí você dá um sinal e a gente pode até abrir aí o microfone, já caminhando aí para o final também, né? Eu só queria pontuar essa questão da terminologia, igual você falou, cuidado com a linguagem, por isso que as minhas perguntas foram muito em cima de terminologia, das definições, porque eu acho muito importante trazer esses conceitos, o que o criacionismo tem quando explica sobre isso, porque no sentido evolucionista, todo mundo sabe, não precisa talvez nem explicar muita coisa, mas a gente precisa tirar esses conceitos velhos para colocar os novos conceitos e realmente entender, que aí vai fazer todo o sentido, uma vez que você colocou aí as camadas geológicas, camadas do Cretáceo, na minha cabeça estava relacionada com o tempo, então na hora que você falou, eu achei que você estava tentando, tipo assim, localizar no tempo o dilúvio em termos de milhões de anos, então assim, acabou que na minha cabeça fez essa confusão, mas aí depois você explicou, não, são camadas, então tá bom, então para localizar em termos de camadas geológicas, ok, aí agora eu tenho que tirar esse conceito. Mas, enfim, muito obrigada, desculpa aí fazer tantas perguntas, mas foi muito bom. Eu estou com elas parada há muito tempo aqui. Mas é importante a gente ter esse tempo para poder conversar e alinhar algumas coisas, né, e tocar em alguns pontos que são importantes, porque até mesmo a gente vê essa discussão aqui, né, de que realmente é importante ter mais claro esses pontos, né, de que quando a gente fala do criacionismo terra jovem, por isso que na minha primeira, né, ontem mesmo à noite, uma das primeiras coisas que eu falei é que dentro de uma perspectiva da terra jovem, não tem essa questão de milhões de anos, de bilhões de anos. Que é uma questão de que apenas cerca de 6 mil anos, até no máximo 9, 10 mil anos, né? Que é aceita. Eu e o grupo com que eu trabalho, né, de pesquisadores criacionistas Terra Jovem, nós aceitamos 6 mil anos. Nós não aceitamos a possibilidade de 10 mil anos. Mas é uma possibilidade viável, porque assim, entre 10 mil anos e bilhões de anos, tem uma diferença muito grande, né? Então, dentro de uma perspectiva Terra Jovem, a ideia de milhões de anos, ela é totalmente colocada de lado, porque não se vê possibilidade para que isso tenha acontecido. Pronto, priorizando agora as perguntas lá do grupo, Eduarda disse assim, ainda sobre ontem, sobre a luz, no versículo 1 de Gênesis, sabemos que a luz do primeiro dia não era a luz do sol, certo? Certo. Seria correto afirmar que essa luz emanava de Deus, visto que ele é chamado de Pai das Luzes, lá em Tiago 1,17, tipo, Deus não teria como espalhar a sombra, e nem sempre esteve nas sombras, pois ele é a própria luz. Então, foi a combinação dessa luz que o primeiro dia foi criado, com a combinação dela, né? Então, aí. Pode ter sido. A gente não tem características no texto que precisem isso, né? Que emanava de Deus, mas a gente tem outros aspectos na Bíblia que falam de Deus como luz, né? O próprio Deus se mostrou a Moisés, né? Como naquele arbusto, né? E com fogo. Então, ele falou com Deus, com Moisés ali. Então, sim, é possível, mas não há nada no texto ali de Gênesis, né, que nos aponte para isso. Que aponte para sim ou aponte para não. Então, fiquem abertos mesmo. Excelente. Maria Eduarda, eu passo já a palavra para ti, vou só ler a outra pergunta aqui do Flávio. Ele perguntou assim, pergunta, professora, hoje temos muitas questões que envolvem as dietas dos animais antigos. Nós sabemos que antes do pecado não havia predação, mas Correto. depois do pecado de Adão e Eva é que entra a dieta carnívora. E
E também Correto. sabemos que depois do dilúvio existe a escassez de plantas e a dieta carnívora entra em mais vigor. Tendo isso em vista, onde se encaixam os tiranossauros, sabendo que eles possuem uma dentição, corpo, pernas e predisposição totalmente carnívora, sem qualquer indício anatômico que eles foram um dia herbívoros. Podemos concluir, então, que esses animais, como o T-Rex e os outros tiranossauros, são animais que aparecem muito depois da história, já com características de um animal exclusivamente carnívoro. Ótima pergunta. Eu estava explicando isso para os meus filhos essa semana. A gente estava falando justamente, meu marido e eu, a gente faz homeschooling com os nossos filhos, né? Então, essa semana a gente estava estudando sobre os tipos de consumidores. Então, a gente estudou sobre herbívoro, carnívoro e omnívoro, sobre esses 3 tipos. E aí eu estava explicando para eles justamente essa questão dos animais. De que, por exemplo, a gente vê o urso marrom. O urso marrom, ele tem dentes muito finos. Como é o nome, senhor amado? O panda, por exemplo. O panda também tem dentes muito finos. E o panda come apenas bambu. Então, essa ideia de estrutura de dente ser usada como algo que possa estar ligado à dieta não é muito consistente, porque a gente sabe que existem, por exemplo, tem morcegos, os dentes dos morcegos são super finos, e tem morcego que vive apenas de comer frutas, tá? Então, a gente precisa entender que a estrutura dentária não necessariamente está relacionada a uma estrutura de dieta, tá bom? Porque, por exemplo, o panda, ele vai usar aqueles dentes bem finos para quebrar o bambu, para quebrar o bambu e poder se alimentar dele. Então, mesmo os tiranossauros com dentes muito afiados e muito, muito finos, não apenas os tiranossauros, mas, por exemplo, os alossauros também, que eram muito perto dos tiranossauros, né, tanto em tamanho como na estrutura, todos esses animais, eles foram criados herbívoros. E é uma coisa muito interessante que tem. Todos os animais carnívoros, quando eles estão doentes, para estabilizar o corpo deles, eles voltam para a dieta inicial deles, que é herbívora. O que acontece quando um gato, um cachorro, fica doente? Quem tem gato e cachorro em casa, o que o gato vai fazer? Vai comer o quê? Grama, né? Grama, folha, porque aquilo ali estabiliza o corpo deles. Porque ele volta para o que ele foi criado, que é a herbivoria. Quando nós estamos doentes, eu não sei, tem muita gente que está doente e toma remédio, né? Mas, exemplo, os povos mais antigos, né? Por exemplo, minha avó, tudo estava doente de fazer o quê? Chá de marcela, chá de camomila, eucalipto, chá de eucalipto, um monte de coisa. Por quê? Porque isso estabiliza o corpo. Vai totalmente para o que a gente foi criado para ser. E outro ponto muito importante é que uma estrutura herbívora, ela pode ir na direção da carnivoria. Mas uma estrutura carnívora jamais pode ir para uma estrutura herbívora. Ok? Então, a estrutura de um herbívoro, ela consegue produzir, ela consegue funcionar também na carnivoria, mas algo que se fosse criado só como carnívoro jamais poderia funcionar como herbívoro, apenas como carnívoro. Muito bom. A Eduarda, tem uma pergunta aí, Eduarda? Pode fazer. É porque, assim, eu só ia pedir para a professora, porque eu tenho um material aqui, eu não sei se a senhora conhece, que é do John MacArthur, que é a luta pela verdade sobre o princípio do universo.
E aí ontem, após, eu não sei quem foi que fez a pergunta sobre o haja luz e houve luz, eu confesso que eu fiquei um pouco encucada com isso e fui dar uma lida, né, em uma parte desse material. E aí eu não consigo entender exatamente o que foi que ele quis dizer aqui, quando ele diz assim, o primeiro dia é digno de nota por uma coisa, a luz. De todas as criações de Deus, a coisa que revela mais claramente e que mais se aproxima de sua glória é a luz. É por isso que ele mesmo é chamado de Pai das Luzes, né? Como eu já citei, a passagem de Tiago. E aí, no final, ele diz assim, que não importa como ele muda, ele não espalha sombra, nem sempre esteve nas sombras, como eu citei, porque ele é a pura luz. Aí ele finaliza dizendo tudo isso, que sem a luz, né, toda a criação permaneceria fria e escura. Então foi a combinação da luz que o primeiro dia foi criado e que o versículo 1 seria uma declaração geral, né? E o resto de Gênesis 1 revela a sequência da obra criadora de Deus. É como se essa questão que ele relaciona da luz ainda não, eu não sei, de alguma forma está deixando a minha mente um pouco confusa. Eu entendo a questão da confusão, mas a gente precisa ter paz, né? O que a Bíblia fala, no que a Bíblia fala, a gente aceita, no que ela não fala, a gente também aceita. Eu concordo com o John MacArthur, eu acredito que sim, essa luz, ela emanava de Deus, eu acredito, isso é uma questão minha, pessoal minha. Mas no texto de Gênesis 1, não há nada que indique que era a luz que veio de Deus, né? Pelos outros textos bíblicos, a gente pode sim chegar a essa conclusão, chegar a essa possibilidade de que era a luz de Deus, né? Mas que pode também ter sido uma outra fonte de luz que Deus criou no universo, que a gente ainda não conhece, que a gente ainda não tem conhecimento, né? Então, assim, nós somos pessoas falíveis, né? Que nós não temos todos os conhecimentos, mas anota aí no seu caderninho, né? Para quando você for para a glória, você perguntar a Deus, ó. Eu tenho um monte, eu tenho um caderno, tenho um caderno grande. É importante isso, até porque a luz lá no primeiro dia, ela não se confunde com o próprio Deus, né? Porque há uma palavra de Deus dizendo haja luz. Então, fica muito claro que há uma distinção do Deus criador para com esse segundo elemento criado chamado luz. Então, não dá para concluir de que essa luz, ela é Deus. Vir de Deus, sim, porque todas as coisas vêm dele, né? Mas que dá a ideia de que, de fato, é um elemento para além do próprio Deus, o haja luz. Né? Um elemento criado. Criado, né? Um elemento criado, que essa criação pode ser de uma emanação do próprio Deus, mas que não é o Deus. Porque a gente não pode misturar a criação com a criatura, com o Criador, né? A gente não mistura criatura com o Criador. São totalmente diferentes. Mas que é justamente isso, ter paz, né? No que a Bíblia fala, ótimo, no que a Bíblia não fala, ótimo também. É verdade. Agora vai vir uma pergunta minha, porque eu li aqui todo mundo. A senhora são duas. A senhora tinha falado que o herbívoro, ele não tem como virar carnívoro? Ou foi impressão minha? Não. A estrutura morfológica, funcional, fisiológica de um herbívoro, ela pode funcionar também para um carnívoro, ok? Um bicho que é herbívoro também pode ser herbívoro, pode ser carnívoro. Mas um bicho, por exemplo, se fosse só carnívoro, só fisiologicamente, morfologicamente e anatomicamente formado para carnivoria, jamais poderia fazer a herbivoria. Entendi agora, entendi. Isso aqui era uma pergunta que eu ia fazer ontem, essa outra, mas acabou que não deu. Eu queria
saber a opinião da senhora, né, acerca da Sociedade Brasileira do Design Inteligente, né? A senhora citou até o professor Marcos Eberlin, Uhum. se não me engano, ele é presidente, né? Então, eu acho que a sociedade também, essa sociedade pode nos ajudar bastante, né? Porque quanto a esse nosso tema, né, fé e ciência, né? Uhum. A Sociedade Brasileira do Design Inteligente, ela tem uma característica muito diferente da sociedade de design inteligente, por exemplo, aqui dos Estados Unidos. A Sociedade Brasileira do Design Inteligente, ela professa a fé em Cristo, né? Ela professa a fé na Bíblia, ela professa Deus, a Trindade, como criador de todas as coisas. Então, isso é um ponto muito importante. A Sociedade Brasileira de Design Inteligente, no geral, ok? Tem pessoas dentro da Sociedade Brasileira de Design Inteligente que não é cristã, mas, no geral, eles são cristãos, são pessoas que acreditam na Bíblia e acreditam numa terra jovem, tá? Então, isso faz uma diferença muito grande da sociedade de design inteligente, por exemplo, aqui dos Estados Unidos, que eles não professam e eles não querem, eles não aceitam que haja uma profissão de fé, ok? Dentro do design inteligente. Então, isso faz uma grande diferença entre essas duas sociedades. Principalmente, por exemplo, porque o presidente é o Dr. Eberlin, Dr. Marcos Eberlin, e ele professa, né, a fé dele. Ele é presbiteriano também, né? Então, é uma pessoa que, assim, é muito firme na visão Terra Jovem, esteve aqui com a gente, nós tivemos várias reuniões com ele, estamos buscando trabalhar juntos com o pessoal da Sociedade Brasileira, né, de Design Inteligente, e o nosso objetivo é poder, né, apoiar um ao outro para que a propagação da boa ciência Terra Jovem esteja no Brasil. Excelente. E como o próprio nome fala também, né, eles entendem, né, que há um design inteligente, né, ou seja, um ser criador, né, que criou tudo, e não que tudo veio do nada, né? Então, é muito interessante. E até a senhora citou isso, e é verdade, né? Nem a maioria mas nem todos são cristãos, né? Então, sei lá, deve ter gente lá que acredita que, sei lá, esse designer é um ET, né? Um dia, isso, isso. Acontece, mas no geral, não. São pessoas realmente que são terra jovens e que professam a fé deles. Muito bom, muito bom. Aqui no grupo finalizaram as perguntas, todas foram feitas. Creio que se algum irmão ainda tivesse alguma pergunta, iria ter levantado a mão, né? Tem a função aqui no Google Meet, mas algum dos irmãos, pessoal, tem alguma pergunta para fazer aqui para a professora? Pastor Marcos, tem alguma pergunta, pastor? Não, alguma observação? Muito satisfeito com tudo. Com licença. Toda? Posso? Pode, meu irmão. Só rapidinho, professora, tudo bom, prazer. Só debatendo um pouquinho mais sobre a questão da dieta carnívora e herbívora, porque assim, eu passei assim eu gosto muito dos dinossauros, né? Sempre gostei desde pequeno, e passei muito tempo pesquisando, vendo, inclusive meu filme preferido é Jurassic Park, né? Então assim, e por conta dessa influência até hollywoodiana, né, que a gente tem sobre os dinossauros, pensar que um T-Rex comendo um arbusto é um pouco estranho. sempre veio isso na minha cabeça, né? Em relação à pergunta que eu fiz, a senhora havia falado que, exemplo, né, o leão, ele não estava na arca, ele é uma sucessão, né? Ele é criado depois, digamos assim, ele aparece depois, surge depois, né? E quando a gente olha para esse animal, a gente vê que realmente a estrutura
que ele tem é uma estrutura de predação, né? Certo, né? E eu penso da mesma forma o T-Rex, né? Uhum. Porque analisando toda a estrutura dele, as pernas dele são extremamente musculosas, ele justamente para facilitar a emboscada, tudo. A dentição, sim, exatamente, tem um exemplo do panda, tem um exemplo do morcego. Só que também tem uma outra questão, né? E a senhora é muito melhor do que eu pode falar sobre isso, que é a questão da celulose, né? Que tem nas plantas. Os animais herbívoros, eles têm a maioria da dentição como os dentes molares, né? Como o iguanodon, o triceratops, né? Tem a dentição quase toda molar, né? E justamente para facilitar a quebra da celulose que tem nas plantas, né? Para que justamente quando a celulose passa para o intestino, para que haja digestão, né? A senhora melhor do que eu pode explicar isso. Já um carnívoro, como os dentes deles são feitos, tipo o T-Rex, né? Os dentes ali são curvados, tem um pouco serrilhados, justamente feitos para rasgar a carne. Com uma planta ele não conseguiria quebrar essa celulose e o nosso corpo ele não consegue digerir celulose, né? E essa celulose ia ser expelida através das fezes. Então, essa questão é que ainda tô, sabe, batendo cabeça, digamos assim, Uhum. para pensar dessa forma. Não sei se ficou claro. Não, entendi. O ponto é, mesmo que, como o leão, né? Mesmo que o leão ele tenha sido resultado desse animal tipo, ele tem as características do DNA da mesma família, tá bom? Desse animal tipo. Então, mudar a dentição é bem viável para isso, né? O que pode acontecer também, esse ponto que você falou, né? Que os molares são para quebrar a celulose. De onde você tirou essa informação? Não precisa responder. Primeira pergunta. Segunda pergunta. Quem diz que os animais que existiram, né, há mais tempo, por exemplo, tiranossauro, há muito mais tempo, eles viveram muito antes do que a gente. Eles não tinham capacidade fisiológica de quebrar essa celulose. Que a gente tem que pensar assim. Esses animais que foram criados, eles foram criados perfeitos. Com o tempo, vai acontecendo problemas e a funcionalidade dele é diferente. A mesma coisa, por exemplo, a minha avó morreu com 93 anos. A esposa do meu avô, né, que ajudou na plantação da presbiteriana aí, pastor Marcos, pastoreia. E ela tinha morreu com 93 anos. Ela tinha 90 anos, ela colocava a perninha dela assim para cima, na cadeira assim, sentava e colocava a perna, né, na cadeira assim, ó. Né? Ela com 90 anos, eu me lembro ela reclamando assim, eita, minha filha, mas eu tô com dor na coluna. Eu falei, vovó, a senhora tem 90 anos. Eu tenho 30. E eu já tô com minha coluna doendo. Então, não reclamo com 90 anos que a coluna da senhora tá doendo. É óbvio que vai doer. Porque a senhora tem 90 anos. Eu tenho 30, já tá doendo. Ó, tá vendo? Eduardo aí com 19. Olha aí, ó. Então, a estrutura do nosso corpo, ela vai piorando. Você pega meus avós, meus bisavós, eles tinham uma estrutura de corpo muito melhor do que a minha, por vários aspectos, né? Alimentação, ambiente, tantas outras coisas, né, que eles não tiveram acesso que nós temos. Hoje a gente tem uma alimentação muito mais cheia de toxina, etc. Muito mais alimentos com toxinas, etc. Então, esses animais que, por exemplo, hoje a gente sabe que talvez o nosso corpo não tenha essa estrutura para destruir a celulose. Mas o que indica que esses animais anteriormente não tinham essa estrutura? Eu não posso falar, eu não tenho como explicar isso. Porque eu não sei. Eu não tenho acesso a essa informação. Tá bom? Então, são só perguntas que ficam na nossa cabeça, que o ponto é, eu sei que o nosso imaginário fica muito perdido por causa de uma influência hollywoodiana, como você falou, né? Como o próprio Jurassic Park, agora tem até dinossauro, com pena, né? Então, a gente precisa ter cuidado com isso,
Porque o nosso imaginário é justamente esse: dente afiado, carnívoro. Dente não afiado não é carnívoro. Isso é o nosso imaginário. É isso que nos foi ensinado por causa de uma influência do pensamento evolucionista na academia. Então, foi isso que nos foi ensinado. Então, por isso a gente é estranho. É estranho ver um bicho cheio de dente afiado que come fruta, que come planta. Isso é muito estranho. Tá entendendo? Então, mas é estranho pra gente porque o nosso imaginário tá com outras ideias evolucionistas que nós aprendemos. Então, a gente precisa ter um pouco de cuidado em relação a isso. Assim, isso aqui realmente é porque faz sentido, e aí comparar com outros tipos de animais, ou então parar e pensar algumas coisas sobre isso, mas e se esse animal tivesse uma estrutura diferente dos animais de hoje? Porque é muito possível. É muito possível. Né, que os animais tinham uma estrutura funcional, fisiológica, muito diferente da nossa. Por exemplo, hoje você vai ver alguns animais que eles são muito sensíveis a qualquer mudança de pressão na água, ou qualquer mudança de pH da água, ou qualquer mudança de temperatura da água, ok? Mas a gente sabe, por uma questão até paleontológica, que outros animais, eles tinham uma sensibilidade muito maior. Eles eram muito mais resistentes, muito mais resilientes a essas mudanças. Tá bom? Então, a gente precisa também pensar nesses detalhes também. O que a gente sabe é que todos os animais foram criados com uma estrutura herbivoria, não carnivoria. Excelente. Tem mais duas mãos levantadas aqui, e serão as últimas, pessoal, para não passar do horário. A Giovani, pode falar? Ou ela Opa, digitou aí? tá vendo? Pode falar, Giovani. Opa, boa tarde, né, em primeiro lugar, né? Sou amigo de Flávio, né? Ele passou o link, eu gosto muito desse assunto, como a senhora falou aí do Evelyn, acompanho ele. E outro dia eu estava vendo um pastor americano, ele perguntaram para ele, sobre esses negócios, né? Que o povo, é coisa da Bíblia, é invenção. Aí ele falou, então é só vocês responderem umas coisas simples, já que é assim. Porque, se eu não me engano, a teoria evolucionista, várias coisas do nada apareceram, né, nesse sentido e não voltaram, ou seja, e logicamente, por exemplo, plantas a gente sabe que só se desenvolve com sol, fotossíntese, oxigênio, e é engraçado que em Gênesis, quando Deus vai falando dos dias, seria meio que logicamente nesse sentido, né, que ele cria as plantas, depois aí cria os luminares, que seria o certo, né, nesse sentido, para ter a fotossíntese, né. Eu queria que a senhora talvez explicasse um pouquinho disso, né, nessa visão. Eu amo essa questão, né? Deus é muito maravilhoso, né? Ele bota umas coisas assim muito doidas para acontecer, para dar um nó na cabeça da gente, para a gente entender que a gente precisa se submeter a ele, né? Porque quem pediu conselho ao Criador, né? Quem somos nós? Então, quem deu conselho àquele que criou todas as coisas? Então, assim, Deus criou as plantas um dia antes de criar o sol. Justamente, eu acredito que foi justamente para dar um nó na cabeça da gente, porque a gente sabe que não tem condição, não dá para ter planta sem sol, né? Mas ele criou para demonstrar que quem governa, quem sustenta todas as coisas é ele. Ele criou todas as coisas, sustenta todas as coisas para o propósito dele, para a glória dele. Muitas vezes a gente não entende. E anota no caderninho para perguntar a Deus quando chegar no céu. Não tem como, não tem outra forma, não dá para explicar. Tem coisas que são inexplicáveis, porque, obviamente, Deus é infinito e nós somos pessoas totalmente finitas, caídas, pecaminosas, com uma mente totalmente perdida, né? Entende muito pouco do que Deus fez e fará. Então, Deus assim o fez, Deus assim o quis, e assim foi feito. Amém.
que já caminhando para o final, a última pergunta da Isabela, né? Isabela Medeiros. Oi, boa tarde. Sobre essa questão de dinossauros, essa visão de Hollywood, tem alguns animais, né, que são aparentemente carnívoros, mas se alimentam de plantas, tipo o lobo-guará, ele se alimenta de frutas, mas ele é uma espécie de cachorro, assim, muito grande, com dentes. Tem mais algumas espécies que também se alimentam de plantas, só que são grandes e com dentes grandes e afiados. Sim, tem muitos, né? Tem o urso marrom, como eu citei, tem o panda, que são bichos grandes, né? Que usam, que comem fruta, ervas, plantas, sementes. Tem muitos desses animais. Certo. Então, com essa última pergunta da Isabela, a gente finaliza aqui as perguntas, né? E respostas. Desde já, em nome da mocidade, né, aqui da nossa igreja e da nossa igreja, nós agradecemos, professora, a senhora, por ter disponibilizado esse tempo, né, na noite de ontem e hoje à tarde, né, para tratar acerca desse tema que é tão importante, né, fé em ciência, né, nós temos que estar prontos, né, a responder, né, e a dar razão da esperança que existe em nós, e isso é importantíssimo, tanto para embasar a nossa fé, né, nas crises, como também para saber debater, né, e defender a nossa fé. Então, nós desde já agradecemos a senhora por todo esse tempo, todo o conhecimento que a senhora passou por nós. Deus tem usado grandemente a senhora, certo? E que Deus possa estar abençoando a senhora, a sua família, a sua carreira profissional, a sua vida cristã como um todo. Receba a nossa gratidão, viu, professora? Eu que agradeço pela oportunidade, me senti muito honrada. Muito obrigada, pastor Marcos, Aurélio, pelo convite. E fico muito feliz em poder servir de alguma forma a igreja que meu avô serviu. Excelente. Então, agora antes da oração, eu vou pedir aos irmãos, aqueles que puderem, quiserem autorizarem a imagem, que liguem as câmeras, certo? Eu e o Rodrigo aqui, nós vamos fazer um print para registrar esse momento. Então, arruma o cabelo aí, pessoal. Arruma o cabelo, se ajeita, ligue a câmera, se possível, aqueles que puderem, para que a gente tire um print aqui e registre esse momento. Vamos esperar aí 30 segundinhos para o pessoal se ajeitar. Tem muita gente ainda com a câmera desligada. E no final, eu vou pedir aí para o pastor Marcos finalizar com uma oração, agradecendo a Deus por todo este momento. Rodrigo, tá aí, Rodrigo? Para tirar um print também, Rodrigo? Tô aqui, tô aqui. Rodrigo é o mestre do TI da nossa igreja. Excelente, meus irmãos, pois sorriam aí para a foto. Tirou o Rodrigo, tirei aqui também. Deu certo? Deu certo aqui. Excelente. Pois pronto, vou pedir agora para o... Não, deixa eu dar um aviso antes. Pessoal, aqueles que puderem permanecer no grupo do seminário, certo? Foi gravado, né? E a gente vai fazer a postagem aí no canal da Igreja Presbiteriana do Brasil em Juazeiro do Norte. Então, aqueles que quiserem, né, permanecer, dentro de alguns dias a gente envia um link por aqui pelo grupo, né? Quem não quiser permanecer, depois isso pode sair, mas eu peço também que antes do pessoal sair, que coloque aqui, né, a mensagem no grupo, de como esse seminário, né, abençoou cada um de vocês, né, o que vocês aprenderam, também expressem, né, a gratidão pelo lugar a Deus e também a professora Gabriela, que se dispôs a estar aqui, né, conosco. Então, coloquem lá, né, o que vocês acharam do seminário, e, se possível, permaneçam no grupo, que a gente vai também postar daqui a uns dias, se possível ainda nessa semana, o link para que vocês reassistam os vídeos, né, do nosso seminário. Então, dito isso, o pessoal, o pastor Marcos, que dê as suas considerações finais e finalize com uma oração.
Muito bem, a nossa sincera gratidão ao nosso Deus pela rica oportunidade que Ele nos concedeu, a nossa gratidão ao Senhor Deus pela nossa UMP, União Presbiteriana de Mocidade de Juazeiro do Norte, aí à frente o Aurélio e os demais irmãos da diretoria, a nossa gratidão à Secretaria Presbiterial do Presbitério Sul do Ceará, presbítero Humberto, também o presbítero Douglas, Secretaria Sinodal também de Jovens, dando apoio a este seminário. E todos que participaram, os mais próximos aqui da nossa região, aqui do Cariri, do interior do estado, do nosso sínodo, e também amigos e irmãos queridos que participaram de mais distante, né, também foi uma alegria ter vocês conosco. E, de maneira especial, a nossa gratidão à Gabriela, pela disponibilidade dela. Ela é esposa, ela é mãe, ela é serva de Deus, ela tem muitas demandas, é pesquisadora, é alguém que está envolvida nos estudos e separou esse tempo muito especial para nós. Portanto, a nossa gratidão, nós temos um carinho muito grande por ela, pela família dela, né? Uma família que caminha com essa igreja já desde os primórdios, então nós temos uma gratidão e uma alegria de poder, mesmo à distância, estarmos pertinho aqui, né? Muito obrigado, Gabriela. Então vamos orar nesse momento, assim, encerrando o Seminário Fé e Ciência, organizado pela Mocidade de Juazeiro do Norte. Oremos. Pai Celeste, nosso Senhor, queremos, ó Deus, consagrar ao Senhor tudo que nós ouvimos, tudo que nós aprendemos, ó Deus, que este conhecimento, ó Deus, seja traduzido em devoção, em amor, em obediência, em testemunho, em coragem, em fé, para, ó Deus, experimentarmos uma comunhão mais profunda com Deus que amamos e queremos cada vez mais conhecê-lo melhor, e também fazer esse Deus maravilhoso conhecido em seu ser, em seus atributos, em suas obras, em tudo que ele tem realizado. O Deus que é o Criador de todas as coisas, o Deus que na sua soberania permitiu que a queda acontecesse, mas o Deus que em sua soberania enviou o seu amado Filho Jesus Cristo, que já compartilhava com o Senhor desde toda a eternidade sua glória, seu poder, a comunhão, e se encarnou para, ó Deus, redimir esse mundo, redimir aqueles que pertencem a Ti e redimir esta criação, ó Deus, fazendo novas todas as coisas. Tu és, ó Deus, o agente da primeira criação, Jesus Cristo, e também é o agente da segunda criação, aquele que veio para renovar todas as coisas. Nós louvamos o Teu nome e pedimos que o Senhor Deus traga ao nosso coração alegria para Te servir. Nós temos no Senhor razão para viver e razão para morrer. Pedimos, ó Deus, o Teu consolo sobre a esposa, ó Deus, do Charles, ó Deus, os familiares, ó Deus, vivendo o luto, ó Deus, da partida deste jovem herói da fé, que, como mesmo disse, queria ser lembrado pela coragem de uma fé que foi proclamada, que foi anunciada, sem temor, sem timidez. Que o exemplo dele nos encoraje também para defender a nossa fé, aquilo que nós cremos, ó Deus, ainda que com o custo da nossa própria vida. Nos abençoe, nos despede em paz, leva-nos, ó Deus, debaixo do Teu cuidado, onde quer que o Senhor queira nos usar. Que a Tua bênção seja sobre a vida da Gabriela, sobre o seu esposo, sobre os seus filhos, ó Deus, sobre o ministério que o Senhor tem para ela, enquanto esposa, enquanto mãe, enquanto serva do Senhor, enquanto pesquisadora, enquanto professora. Pai, abençoe a Tua filha e seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos, que Deus vos abençoe. Muito obrigado pela participação de todos. Amém. Amém. Muito obrigado. Muito obrigado. Deus abençoe. Amém. Tchau, meus irmãos. Foi um prazer. Tchau, gente.